E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio da série de vídeos sobre como usar o JFlap. No episódio anterior, o 0, eu ensinei para vocês sobre como instalar o JFlap. E no episódio de hoje, eu vou ensinar como utilizar o JFlap em si, mais especificamente com respeito aos autômatos. Tanto os finitos, determinísticos, como os não determinísticos, certo? Para isso, dentro da pasta do episódio anterior, tutorial, onde eu arrastei o JFlap para dentro dela, eu criei alguns exemplos aqui para auxiliar a gente nisso. Então, certo, pra gente começar, vamos abrir o JFlap. Vai aparecer essa telinha aqui. A gente vai explorar alguma dessas opções ao longo da série, mas agora a gente está interessado no Finite Automaton. Ok. Vai abrir essa janela. E nessa janela é onde nós vamos fazer tudo relacionado ao nosso autômato. Mas bom, pra gente criar um autômato, o que a gente precisa? A gente precisa de estados e transições. Pra gente criar estados, a gente vem aqui nessa opção da bolinha e aqui, nessa espaço em branco, nós podemos clicar para adicionar estados. A gente pode adicionar quantos estados a gente quiser. Ok, mas um autômato não são só estados. Então vamos adicionar umas transições. Para a gente adicionar as transições, a gente vem aqui na setinha, certo? Nessa opção de setinha, clicamos nela, habilitamos o modo de criar transições. E agora, para criar elas, nós, com o botão esquerdo, seguramos o mouse em cima de um estado qualquer, arrastamos, segurando o mouse, para outro estado e soltamos o botão esquerdo do mouse. Vai abrir essa caixinha, e dentro dessa caixinha é onde nós vamos colocar o símbolo dessa transição que a gente está fazendo. Por exemplo, eu vou colocar o A. Ok, criamos uma transição do Q0 para o Q1. Para confirmar a escolha, é só dar Enter ou clicar fora da caixinha. Por exemplo, vamos fazer aqui do Q1 para o Q2. Vou botar B e eu posso clicar aqui fora. Certo. Caso queiramos fazer uma transição vazia no JFlap, a gente pode simplesmente pegar, fazer uma transição como nós fazemos, e não escrever nada. Só dar Enter, por exemplo. Só que perceba que vai aparecer um lambda aqui. Daí tem o detalhe. O JFlap, ele difere da disciplina, como que no JFlap, transições vazias são representadas por lambda, e na nossa disciplina de LF, nós usamos o epsilon, ok? Mas é só uma questão de visibilidade, certo? Mas agora a gente já fez uma bagunça aqui. Como que a gente pode apagar essas coisas que a gente fez? Para isso, tem a ferramenta aqui da caveira, clicamos nela, e com essa ferramenta ativada, percebe que ficou um X no nosso mouse, nós podemos clicar em tanto estados como transições para apagar eles. Vamos apagar aqui o Q5 e vamos apagar o Q4. Vamos apagar essa transição vazia aqui que eu fiz. Às vezes só clicar uma vez não adianta, tem que clicar mais vezes. Apagamos a transição vazia, vamos apagar essa transição aqui com B. Vamos apagar o Q3, enfim. Podemos apagar quantos estados, quantas transições nós quisermos até não sobrar nada. Agora, nos sobrou essa função aqui do mouse, ou do cursor. Essa função serve para a gente poder editar estados ou mover eles. Bom, como a gente faz para mover estados? Nós só, com essa função do cursor selecionada, mexemos ele, segurando com o botão esquerdo. Agora, caso queiramos editar esse estado, podemos clicar com o botão direito. Aqui, podemos definir esse estado como final, inicial, ou ambos, né? Mudar seu nome, adicionar um nome para ele, fazer com que ele deixe de ser Q alguma coisa. Por exemplo, vamos fazer que o Q2 é um estado final. Vamos fazer que o Q0 é um estado inicial. Só selecionar aqui a opção. Vamos fazer que o Q1 ele tem uma label. Vamos mudar aqui as coisas um pouco de lugar. Vamos fazer que o Q1 ele tem uma label, aqui change label. Vai abrir essa janelinha. Vamos botar que o Q1 tem como label LA. Ok, agora essa é a label do Q1. Caso queiramos deixar de ver as labels, clicamos com o botão direito em um espaço vazio e vamos em Display State Labels e desligamos. Mas vamos ligar de novo. A gente pode mudar o nome do Q1 também, set name, vamos botar para somente 1. Ok, agora o nome dele é 1. Vamos botar de novo para Q1. Perfeito, mas então como que a gente testa os autômatos que a gente faz? Para isso, eu vou mudar aqui um pouco o autômato que eu fiz para ter um autômato útil de verdade. Ok, fiz o autômato aqui, mas eu tô achando ele pequeno demais. Pra gente poder aumentar o tamanho do autômato, a gente pode vir aqui em Automaton Size, certo? Vou editar ele aqui com a opção do cursor, selecionar todos eles e mexer um pouquinho mais pra cá, pra centralizar um pouquinho mais. Ok, como que a gente pode testar esse autômato?
a gente vem aqui em input, não é em teste. A gente vem em input e tem 4 opções aqui. Essas duas aqui, step by state e step with closure, são muito similares, certo? A que a gente mais vai estar usando provavelmente vai ser a step by state, certo? A diferença do step by state para step with closure é que a step with closure, ela pega todas as transições vazias imediatamente, enquanto a step by state só pega transições vazias após você clicar next. Caso você não tenha entendido isso agora, não importa muito essa diferença, mas como pela nossa disciplina, a gente vai usar mais o step by state. Depois eu falo aqui sobre o fast run e o multiple run. Mas ok, vamos no step by state. Vai abrir uma janelinha aqui, onde diz input, que é onde nós vamos colocar a palavra que a gente quer testar para ver se ela é válida para o nosso autômato. Bom, dado o nosso autômato aqui, vamos botar, por exemplo, ABC. Ok, agora mudou a visualização. Aqui em cinza escuro, mas ficou mais acinzentado, é o estado que nós estamos atualmente. Aqui nós temos a fita e o estado em que estamos. E aqui embaixo é onde a gente vai passar, ler símbolos da fita. Step. Bom, o que aconteceu? Nós estamos tanto em Q1 como Q4. Por quê? Porque a gente acabou de ler A da fita. E a gente pode pegar essas transições, essas duas transições, então nós estamos tanto em Q1 como em Q4. Ok, nós podemos clicar Step de novo, e agora estamos tanto em Q2 como em Q5. Agora a gente pode ler C da fita, Step. Bom, como essa fita aqui no Q3 acabou, e acabou no estado final, tá aparecendo como verde aqui. Porque isso significa que essa palavra é válida para o nosso autômato. Agora, essa aqui que está no Q4, ela já leu toda a fita, mas ela não está no estado final. Então, se a gente der step, ela vai ficar vermelha, a outra sumiu. Ela vai ficar vermelha, por causa que ela não conseguiu ler nesse caminho aqui de baixo. Bom, mas vamos dar um reset, então, que vai voltar tudo como era no começo. Deixa eu mostrar essas outras opções aqui. Para isso, deixa eu dar um step. Bom, para que vai servir o freeze? Digamos que eu não estou interessado muito no que o A está fazendo nesse caminho aqui de baixo. Eu posso ver aqui, ó, o A está no Q4. Eu venho aqui e eu seleciono esse A no Q4 e dou um freeze. Percebe que mudou a cor aqui. E agora ele não vai mais se mexer quando eu dou step. Eu posso dar quanto step eu quiser e ele não vai descongelar. Ele só vai descongelar se eu clicar aqui em tall. É uma palavra em inglês que significa descongelar. Mas, para isso, a gente não pode só clicar tall, porque tem que selecionar pelo menos uma configuração. Mas vamos selecionar aqui, clicar em tall. Ok, descongelou, agora a gente pode dar step nele. De novo, morreu. Vamos resetar para mostrar as duas últimas opções, que é o trace e o remove. Vamos dar step uma vez. Bom, como a gente sabe que quando ao ler A, ele vai para o Q4, a gente já sabe que aqui morre, né? Porque ele lê A, ele lê B e ele lê C, e aqui não é um estado final e acaba a fita, né? Nesse exemplo de palavra que a gente deu. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui nele e vamos remover. Removemos, não nos interessa. Vamos clicar step de novo. Foi do Q0 pro Q1, lendo A, foi do Q1 pro Q2, lendo B, e agora vai do Q2 pro Q3, lendo C. Chegou no final. Vamos ver o caminho que ele pegou. Eu sei que foi simples a gente enxergar, mas em autômatos muito complicados isso aqui pode ser bem útil. Vamos clicar nessa opção e clicar em Trace. Aparece aqui o caminho na qual ele percorreu para ler toda a palavra. Nesse caso, né? A gente pode clicar Trace em qualquer momento que a gente quiser da leitura do autômato, que vai mostrar o caminho que ele percorreu até então. Ok, essa é a opção Step by State. Ok, ela é muito similar com a Step with Closure. Tanto que a gente pode vir aqui, ABC de novo, e ela é muito similar, certo? De preferência, vamos ficar usando a Step by State. Agora tem as outras duas opções, que é a Fast Run e a Multiple Run. E elas são bem intuitivas com o nome delas. A Fast Run, ela não mostra o caminho, então vamos colocar ABC de novo. ABC. Ó, foi encontrada uma configuração aceita. Keep looking, para continuar olhando, ou I'm done, para fechar. Keep looking. Só achou uma por causa que a de baixo morreu e a de cima conseguiu. Então, uma configuração foi aceita, ou seja, uma palavra foi aceita no nosso autômato. Agora, a gente pode fazer multiple run também, que, como eu disse, é intuitivo. A gente pode colocar aqui os inputs e a gente vai receber vários resultados. Vamos colocar mais um input aqui. Vamos colocar BBB, CCC. Colocar AA, BB. Vamos colocar ABC. Agora, para
rodar os nossos inputs, a gente vem aqui em Run Inputs. Só essa e essa foram aceitas. Essas duas foram rejeitadas. Se a gente quiser colocar um vazio, que a gente pode clicar em algum e botar Enter Lambda. Se a gente quiser ver o caminho que algum dessas palavras percorreu, clicamos nela e botamos View Trace. Vou mostrar o caminho, que nem no Step with Closure, ou Step by State, quando a gente seleciona a opção Trace. E a gente pode selecionar inputs já prontos, salvos em algum arquivo. Ok, essas são as formas de testar automats no JFlap. Certo, agora que a gente já viu o básico no JFlap, você pode só usar isso no JFlap. Mas existem várias outras funcionalidades no JFlap que podem nos servir e bastante no dia a dia ao trabalhar com automats. Vamos ver aqui, por exemplo, teste. Aqui em teste, nós podemos pedir para o JFlap mostrar o não determinismo no nosso autômato. Bom, o não determinismo está acontecendo no nosso autômato porque aqui a gente pode ler tanto indo para Q4 e ler tanto indo para Q1, isso do Q0. Então, se a gente der aqui teste e highlight non determinism, ele vai marcar os estados em cinza, mais acinzentados, que possuem não determinismo. Bom, no nosso autômato não tem nenhuma transição vazia, ou transição lambda. Lembra que para o JFlap interpreta o vazio como lambda. Não vai aparecer nenhuma transição, mas se nós adicionarmos aqui, novamente, ferramenta da bolinha, vamos criar mais um estado, ferramenta da setinha, vamos criar uma transição do Q0 para Q6, lambda. Parece um Y aqui, mas é um lambda. Test, highlight, lambda transitions, vai ficar aqui em vermelho, essa transição é lambda, ok? Bom, agora vamos ver a opção Compare Equivalence. Essa opção, ela serve para você comparar dois autômatos, certo? E o interessante dessa função é que ela funciona para autômatos que, ao olhar inicialmente, eles podem parecer diferentes. O que eu estou querendo dizer é, se dois autômatos eles possuem o mesmo papel, ou seja, um é minimizado e outro não, ainda assim ela mostra como equivalentes, certo? Então isso pode ser muito útil para quando você está comparando o seu autômato com o do seu amigo, certo? Então vamos criar um autômato igual ao desse. Para isso, vamos vir aqui em File, clicar em New. Final Automaton. Eu vou copiar aqui esse autômato, certo? Ok, eu acabei de copiar os dois autômatos. Vamos comparar eles agora. Test, Compare Equivalence, pode ser em qualquer um dos dois, certo? Bom, esse aqui é o Untitled 2, vamos dar OK. Ó, eles são equivalentes, they are equivalent, em inglês, né? Ok, mas agora vamos mudar uma coisa nesse autômato. Vamos fazer que ele não tenha esse C aqui. Vamos testar por ele mesmo. Test, Compare Equivalence, esse aqui, Untitled 1, Untitled 1, esse aqui. Ok, they aren't equivalent, ou seja, eles não são equivalentes. Certo, e essa é a funcionalidade do Compare Equivalence. Já já eu vou mostrar como é que ela funciona em autômatos minimizados, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer as funções de conversão do JFlap. Tem várias aqui, mas eu vou agora mostrar para vocês a função de minimizar um autômato finito determinístico. Para isso, eu vou primeiro apagar esses autômatos que eu fiz, sair sem salvar, e eu vou abrir um Final Automaton pelo JFlap aqui, Open. Eu vou abrir esse aqui, um arquivo .jff, que é do JFlap. Eu vou abrir, que é esse exemplo de minimização que eu já criei para vocês. Bom, mas que linguagem que esse autômato está descrevendo? Esse autômato, ele tem como alfabeto os símbolos 0 e 1. Ele pode ter quantos 1s você quiser, mas a quantidade de 0 deve ser par. Mas se a gente estiver percebendo uma coisa aqui, esse autômato ele poderia ter sido escrito de uma forma melhor. Então, para isso, para a gente verificar isso, vamos vir aqui em Convert, Minimize DFA, ou seja, autômato finito determinístico. A gente pode ver aqui só em Finish. Se essa opção Finish não estiver aparecendo, você clica em algum dessas bolinhas aqui e clica em Complete Subtree. Mas como já está aparecendo Finish, só clicamos em Finish. Aqui, você pode ficar clicando em Hint até ele finalmente acabar o autômato, mas vamos clicar em Complete direto. Assim que clicarmos em Complete, vamos em Done. E ok, está minimizado. Se a gente clicar OK, ele vai abrir em outra janela. Vamos aumentar aqui o tamanho. Bom, e o que a gente observa nesse novo autômato que foi criado é que ele mantém as mesmas propriedades do outro autômato. A única diferença é que ele é menor em tamanho, ele foi minimizado. E a gente pode testar aqui, testar no input, step by state, e vamos colocar uma quantidade par de zeros, 1, 2, 3, 4, e vamos colocar alguns uns no meio. 2 uns. Ok. Step, 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 step. Chegou até o final. Perfeito. Esse autômato está
minimizado. Vamos fechar aqui. E agora o que a gente pode fazer também é vir aqui em teste e compare equivalence, para ver se isso realmente se garante. Vamos vir aqui, vamos selecionar o exemplo 2, minimização, que foi aquele anterior, e eles são equivalentes, porque eles sim representam a mesma linguagem. A diferença é que esse é minimizado. Agora, vamos esquecer esse daqui por enquanto, porque ele não é minimizado, né? Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos converter esse novo autômato minimizado para uma expressão regular. A gente vem aqui, convert FA to RE, expressão regular. Ele vai estar dando as instruções aqui do que a gente é para fazer. A gente pode ficar clicando do it, só que nessa primeira opção aqui ele é meio sarcástico e pede para a gente só criar um estado, e que não é muito difícil. Então, vamos obedecer ele, vamos criar um estado e coloque transições lambda dos estados finais anteriores para os novos. A gente pode fazer isso à mão, só que agora ele deixa de ser sarcástico, a gente pode só clicar do it. Bom, foi finalizado, e esse aqui é a expressão regular. É bem pequenininho, fica aqui no cantinho, mas essa aqui é a expressão regular, que tem o mesmo papel, descreve a mesma linguagem que esse autômato. E aí tá aqui a expressão regular. Vamos fechar aqui essa expressão regular, e vamos ver como converter para uma gramática, esse mesmo autômato que a gente estava vendo antes. Convert to grammar. A gente pode ficar clicando em hint aqui para nos dar dicas de como fazer essa conversão. Vai ficar aparecendo. Mas a gente pode só clicar logo em Show All. Aqui nós temos o lado esquerdo da regra e aqui nós temos o lado direito da regra da gramática. Percebe que ele repete o S, certo? O S tem tanto essa regra, quanto essa regra, quanto essa regra. Ok, agora vamos ver como é que a gente pode converter um autômato finito não determinístico para um autômato finito determinístico. Porque sim, isso é possível. Mas, como esse autômato não é finito não determinístico, vamos abrir um arquivo de um autômato finito não determinístico. Ok, aberto o arquivo do autômato finito não determinístico, nós podemos garantir que ele não é não determinístico, vindo aqui em teste e highlight non-determinism. Está aqui marcado esse estado como não determinista. Por que ele é não determinista? Porque ele pode fazer uma transição de A para ele mesmo e para Q1, certo? Sabemos que ele é não determinístico. Agora, vamos converter esse autômato finito não determinístico para um determinístico. Como é que a gente faz isso? A gente vem em convert to DFA. Clicamos em complete e done. Ok, ele vai abrir aqui em uma nova aba. Fica tudo meio confuso. Vamos dar uma reorganizada aqui. Selecionar o cursor. Juntar tudo assim. Vamos aumentar o tamanho do autômato. Perfeito, tá? Fácil de visualizar o suficiente. Agora, a gente pode vir aqui em teste, highlight non-determinism, e não existe mais nenhum estado acinzentado, porque não existe mais não-determinismo nesse autômato. Agora a gente pode, inclusive, minimizar esse autômato. Ó, não apareceu finish. A gente pode vir aqui, clicar nesse aqui, complete subtree. Agora sim a gente pode vir em finish. Vai ficar dando hint, mas vamos no complete e done. Vamos aumentar aqui o tamanho. Tá começando a ficar meio complicado de ver, mas ainda dá. Vamos aumentar o tamanho, selecionar o cursor, mexer para o meio. Está minimizado. Esse autômato inicial, que era não determinístico, a gente transformou ele em determinístico e simplificamos ele. Minimizamos ele, no caso. E esse é o mesmo autômato que esse aqui, só que finito, determinístico e minimizado. Uma coisa que a gente pode fazer também é vindo aqui em Convert e Combine Automata. Combinar dois autômatos. Vamos selecionar esse aqui do exemplo 3. Vai abrir uma nova aba. E agora esses dois autômatos aparecem na mesma janela do JFlap, certo? A gente pode fazer agora o que a gente quiser com eles. A gente pode conectar esses autômatos, fazendo o que a gente quiser. Mudar para esse aqui seu estado inicial, enfim. Também temos a função de adicionar um trap state. O que é isso? É um estado armadilha. É um estado que captura transições que nós não queremos. Digamos que nós temos aqui um estado e nós temos uma transição 0 para esse estado, que lê 0. Percebe que não tem 0 em nenhum outro canto do nosso autômato. A gente quer que todos os zeros vá para esse estado armadilha que ele não leva para o final. Como é que a gente vai fazer isso? Viemos em Convert, Add Trap State. Vamos criar um novo estado para ser o único estado de trap. E agora a gente pode só vir aqui em Do All. Certo. O que ele fez? Ele abriu aqui uma nova aba, onde ele fez transições 0 de todos os estados
para esse estado armadilha. Então, toda vez que lê 0, vai para esse estado armadilha para capturar esse 0, de uma certa forma, para que sempre que tiver 0 na palavra, a palavra morra. Bom, antes da gente partir, eu quero mostrar a última aba que nos convém aqui no JFlap, que é a View. Na View, a gente pode só organizar os nossos estados de uma forma melhor nessa janela do JFlap. A gente pode aplicar alguns algoritmos de layout para os nossos estados. Por exemplo, Circle. Ele vai deixar nossos estados num layout de círculo. Vamos colocar esse aqui de espiral. Você pode escolher o seu favorito. Eu tendo a não usar muito essa opção, mas se você gostar, você pode usar.